Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem? Estamos iniciando então mais uma aula de arte. O tema da aula de hoje é instrumentos musicais e objetos sonoros. Anote a data, o tema da aula, também separe aqueles materiais de sempre, né? Folha de papel ou caderno, lápis de escrever, lápis de cor, canetinha e aquelas latas que fizemos na aula anterior. Espero que tenha dado tempo para você fazer também. Nós vamos explorar mais para o final da aula alguns aspectos aqui dessa sonoridade. Então vou te dar um tempinho para você se organizar aí. Certo, então eu vou começar hoje com uma definição aqui dos instrumentos musicais, né? O que são os instrumentos musicais? São objetos construídos com o propósito de produzir música. Podem ser classificados de acordo com a sua família, ou seja, o naipe, ou com o modo de produzir o som. Então, cordófonos, membranófonos, aerófonos e idiófonos. A gente vai relembrar também isso, né? A gente já viu, inclusive, no ano anterior, mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais na ideia dos naipes e das famílias dos instrumentos. Porque a gente tem falado aqui sobre orquestra, então, aqui só relembrando também, nós definimos na aula anterior um pouquinho sobre tipos de orquestra, né? Essas são as mais conhecidas. De câmara, que é uma orquestra reduzida, orquestra filarmônica e sinfônica, que são parecidas em termos de estrutura, mas mudam em relação a como elas são mantidas, ou pela iniciativa privada ou pela iniciativa governamental. Aqui nesse esquema, né, dessa imagem, nós estamos olhando a partir de uma vista superior. Então ali a gente vê como seria essa organização dos instrumentos para essa orquestra aqui específica. Eu trouxe aqui uma outra visualização de um outro plano. Aqui é como se você estivesse vendo, né, a partir do assento da plateia. Então ali nós temos o maestro no centro, na parte inferior da imagem, e assim progressivamente cada cor representa um naipe, ou seja, uma família de instrumentos musicais, que fica bem evidente. Aqui essa imagem diz respeito à organização da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. No geral, as orquestras seguem esse tipo de organização desde o século XVIII. Um dado curioso aqui é que do lado coloca-se um gráfico aqui para mostrar a intensidade do som de acordo com a classificação ali das famílias. Então, no primeiro plano nós temos ali a família, o naipe, né, de cordas. No segundo plano nós temos em laranja o naipe de madeiras. No terceiro plano, em verde, um verde oliva ali, nós temos os metais e por fim, lá um verde escuro, nós temos a percussão. Essa organização se dá pela intensidade do som. Então, conforme mais perto, o som é menos intenso e lá para o fim, a percussão que é um pouco mais barulhenta, né? Então, essa ordem serve justamente para isso. Temos um pouquinho deslocado ali também, do lado do naipe de madeiras, nós temos o piano e a harpa. A gente vai falar um pouquinho também sobre eles. Eu gostaria de mostrar para vocês esse vídeo da Orquestra Sinfônica do Paraná, que mostra um pouquinho dos bastidores, né? Aqui o Sr. Wilson vai contar para a gente um pouquinho de como ele organiza a orquestra para o espetáculo. Vamos assistir então. Meu nome é Wilson Geiel Pereira Taide. Faz 10 anos que eu faço parte da equipe técnica do Teatro Goiâra. O que faz parte da equipe de montagem
é montar a orquestra sinfônica. Cadeiras, estante, a gente depende da orquestração que é passada pela coordenação da orquestra. Chegando essa orquestração nas nossas mãos, a gente vê conforme for a quantidade de músico que vai e a gente monta conforme for essa orquestração. O tempo que eu entrei no estado, eu mexia com parte de arquivo, no departamento de fiscalização. Não conhecia muito instrumento, né? Como fagote, contrafagote, clarinete. Daí eu vim conhecer mais instrumentos aqui no Guaíra. Trabalhando na orquestra sinfônica é um serviço bom de fazer porque ele não é tipo todo dia a mesma coisa, sempre está mudando. A orquestração muda, a gente viaja, vamos para lugares diferentes e eu acho muito legal isso, trabalhar com o pessoal da Sinfônica. Bom, a partir do relato do Sr. Wilson, a gente tem uma noção do trabalho que é montar, então, ali o palco, né, para a apresentação da orquestra. Então, logicamente, a orquestra envolve muito mais pessoas do que somente os músicos e o maestro, né? Tem muita gente envolvida no trabalho da orquestra. Bom, prosseguindo aqui falando, né, novamente sobre as famílias dos instrumentos, aqui a gente tem o naipe de cordas. Observe na imagem que temos 4 instrumentos parecidos, então nós temos o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Eles são diferentes de acordo com o tamanho, né, e também o som que eles produzem. O contrabaixo é o mais grave e o violino é o mais agudo dos sons. Também nesse naipe temos outros instrumentos como a harpa, né, que eu falei que estava um pouquinho deslocada ali, nem toda orquestra tem uma harpa, né, mas enfim. Quais são as técnicas para tocar os instrumentos de cordas? Basicamente é o dedilhar e o friccionar. O dedilhar quando você está usando as mãos, friccionar você usa ali, no caso do violino, por exemplo, um arco que tem ali a crina, né, os pelos de cavalo ou um material sintético que você vai friccionar sobre as cordas e aí produzir o som. O naipe das madeiras, ou naipe de madeiras, é composto por instrumentos de sopro. Observem que a flauta, por exemplo, não é um instrumento de madeira. Aqui ela é um instrumento de metal. Mas ela ficou nessa família porque lá nos primórdios a construção das flautas eram de madeira, né? E daí com a industrialização, outros meios de se produzir os instrumentos, ela agora é de metal, mas ela ainda fica na família das madeiras, principalmente por conta do timbre, né, do instrumento. O sax, que não está aqui na imagem, também é curioso porque ele é um instrumento metálico, mas a embocadura, né, onde o instrumentista vai soprar, é de madeira e por isso ele é caracterizado como um instrumento de madeira também. Vemos na imagem ali o clarinete, que é bem parecido com o oboé, muda também a embocadura deles e o som também, logicamente. O fagote, que é um instrumento bem grande, e a flauta transversal, como eu falei. Basicamente a técnica para tocar esses instrumentos é a partir do sopro. E por isso que eles são classificados como instrumentos aerófonos, né? Por conta do ar. O naipe de metais, a família dos metais, é composta por trompete, trombone, trompa, tuba. Então são instrumentos que também são instrumentos de sopro, e aqui sim eles, desde o princípio, são instrumentos que foram feitos em metal. Logicamente, daí vem o nome, né, da família. Naipe de percussão. Eu coloquei antes aqui o piano. O piano é um instrumento curioso, porque ele é um instrumento de teclas, normalmente se referem a ele como instrumento de teclas, mas o que produz o som do piano é o percutir das cordas. Então ali a gente tem um piano, um gráfico que demonstra ele desmontado. E ali a gente consegue perceber a estrutura dele. Então você tem uma caixa de madeira que comporta as cordas, que é aquela estrutura ali, que é uma estrutura metálica onde as cordas são esticadas. Quando se pressiona uma tecla, ela movimenta um martelo, né, que é um outro mecanismo que tem ali dentro, e esse martelo vai bater na corda. Por isso que é um instrumento de percussão, mas ele é cordófono também, porque ele tem cordas no seu interior. Sobre o naipe de percussão ainda já vimos e já falamos sobre o tímpano, por exemplo, ali o bumbo sinfônico, né, que são instrumentos que, além de serem de percussão, são membranófonos, ou seja, eles têm uma membrana
que vibra quando você está produzindo som. Normalmente se toca com baquetas, mas tem membranófonos que você toca com a mão. A técnica consiste em percutir, batendo, né, com as mãos ou com a baqueta, pinçar, que é o caso da cuíca, por exemplo, que é um outro tipo de instrumento popular, muito comum no samba, e também friccionar. O naipe de percussão também tem instrumentos idiófonos, que é um outro tipo de classificação. Observe que nenhum desses instrumentos tem uma membrana que produz o som. Ele é produzido no corpo do instrumento, né? Ali temos, por exemplo, o gongo, que é um instrumento de orquestra, os pratos A2, que são esses pratos que tem ali uma alça que você segura com as mãos e bate, ele não é no suporte, né? E nem é tocado com baquetas, é com a mão. Ele é produzido para esse fim, como o vídeo também que a gente viu já na aula anterior. O glockenspiel, que é esse instrumento de teclado, né? E aí tem outros instrumentos de teclados, mas que usam outros mecanismos, como tubos e aí por diante. O reco-reco e o triângulo. Vamos assistir agora então um ensaio do Leonardo Gorosito. Ele é o timpanista da Orquestra Sinfônica do Paraná e ele vai contar pra gente um pouquinho sobre como ele se encontrou com esse instrumento, né, a partir de como ele estudou e chegou a ter esse resultado, e também mostrar um pouquinho dele tocando. Vamos assistir. Bom, esse então é o tímpano, que é um instrumento que ele está dentro da percussão da orquestra, né? Mas também existe uma subdivisão dentro da orquestra, que é o tímpano e o resto da percussão, que seriam os outros instrumentos, como xilofone, bumbo, caixa, pratos, né? E o tímpano, ele normalmente é formado por esses 4 tambores, que vai do grave para o agudo. Porque o tímpano, ele é um instrumento da percussão que emite som de altura definida. Então, os instrumentos de altura indefinida da percussão, que são o bumbo, o prato, são sons que você não consegue distinguir exatamente qual nota é. Normalmente o tímpano toca muito com os contrabaixos, por exemplo. Então é muito bonita a combinação timbrística do contrabaixo com o tímpano. Quando o tímpano, normalmente ele dá o ataque e o contrabaixo dá como se fosse a ressonância da nota. Então a mesma nota soando, né, naquele grave bonito que a orquestra tem, né. É quase que quando você escuta o som do tímpano, você quase que já relaciona ao som de uma orquestra sinfônica. Até porque o tímpano, ele quase não tem vida sem a orquestra. Ele é capaz de fazer sons muito fortes, mas também é capaz de fazer sons muito, muito pianos. Então ele tem uma variedade de dinâmica que a gente chama, né, que é o volume sonoro, que ele vai do pianicíssimo, né, até o fortíssimo, que ele cobre absolutamente a orquestra inteira. E aí agora eu vou crescendo até chegar no volume de um clarinete ou de um oboé, por exemplo, né? Aqui já trombone e trompas, né? E aqui só o tímpano vai ter. E eu nunca tinha passado pela minha cabeça de ser timpanista um dia, né? Até os meus 26, 27 anos, né? Dizem, né, que ele seria como se fosse o segundo maestro da orquestra, né? Então o timpanista, ele tem que estar muito, muito por dentro do que está acontecendo na música, né? Eu gosto muito de, por exemplo, ter as grades orquestrais com todos os instrumentos, porque eu tenho que saber exatamente o que cada instrumento faz, né? Principalmente nas partes que eu estou mais envolvido, né? Porque eu estou sozinho aqui, né? É muito raro ter 2 tímpanos ou 2 timpanistas tocando os 4 tambores, né? Então tudo depende de mim. Se eu não estiver bem por dentro do que está acontecendo, ninguém vai poder fazer esse trabalho por mim, né? Assim como eu falei que o tímpano tem uma gama grande de sonoridade, desde o piano até o fortíssimo, isso também se dá com o uso de baquetas diferentes. Então não só o peso da baqueta, a madeira, mas principalmente a ponta dela. Então, por exemplo, essa é uma baqueta que ela é bem fofa.
trecho mais piano, mais suave, ela vai ser muito útil. Para trechos mais com bastante ação do tímpano e com ritmos bem definidos, então a gente normalmente pega uma baqueta que ela não é nem tão dura e nem tão fofa, né? Então essa é uma baqueta um pouco mais dura do que aquela ali que eu toquei, então eu vou experimentar aqui. E aí para trechos realmente de muita força normalmente e que você precisa de precisão rítmica muito eficiente, então aqui eu tenho uma baqueta que ela é de madeira, como as baquetas antigamente, né? O tímpano é um instrumento realmente bem antigo, até pelo fato dele ser um tambor. Né? Então se você pensar que ele é um tambor, então remonta aí desde muito tempo atrás mesmo, né? Mas eu acho que é muito comum, por exemplo, em figuras da Igreja Católica, né, da Idade Média, tal, você vê os tambores, né, como elementos de celebração, né, principalmente. Claro que eu acho que o tímpano teve um desenvolvimento muito grande, porque nessa época, por exemplo, você sempre vê o tímpano retratado só o tambor e a pele, né? E depois, principalmente com o romantismo, precisou que esse instrumento fosse desenvolvido, e aí ele ganhou essa possibilidade de a nota ser mudada, né, de forma muito rápida. Então ele ganhou os pedais. Antigamente não, antigamente você tinha que, né, os tambores de corda, por exemplo, às vezes você demora 2, 3 horas para afinar um tambor de corda, né? E mesmo os tambores os tímpanos antigos que tinham chaves, né? Então você tinha que mudar todas as chaves, e isso era um processo um pouco demorado também, né? Então esse desenvolvimento do tímpano com certeza ajudou muitos compositores agora da música contemporânea também. Bom, o que a gente viu até aqui deu para ter uma boa noção do que é uma orquestra, sua organização, né? E até com esse depoimento do Leonardo a gente pôde também ver um pouco da rotina de um músico. Vamos, só para a gente ver isso funcionando, então na prática nós vamos ver um trecho aqui desse concerto da Orquestra Sinfônica, né? Sobre a obra de Gustav Mahler, que é um compositor europeu, e aqui nós vamos ver apenas um trechinho para ver esses instrumentos em ação, esses músicos, tá bom? Vamos assistir então.
Muito bem, então, gente, seguindo aqui. E os objetos sonoros? Até aqui a gente falou um pouquinho sobre os instrumentos musicais, mas logicamente nem todo mundo tem acesso aos instrumentos. Então a gente tem explorado sons de objetos diversos, né, para conseguir trabalhar alguns aspectos da música mesmo não tendo instrumentos musicais. Mas o que são os objetos sonoros? São objetos construídos com outros propósitos que podem ser adaptados ou não para produzir música. Como assim, adaptados ou não? Na concepção mais pura, o objeto sonoro ele emite som independente ali da ação do ser humano, né? Então ele só está relacionado ao nosso sentido da audição, independente da gente manipular ele ou não. Mas como é dito ali também na definição, a gente pode manipular ele para produzir intencionalmente música, mesmo não sendo um instrumento musical em princípio. Então é interessante pensar nessa ideia de objeto musical. O instrumento é um objeto musical, um objeto sonoro, empregado para produzir música, ele fica ali nesse limiar de objeto sonoro e musical, tá? Até porque não tem como dizer que todos os instrumentos já foram inventados, né? Pode ser que alguém de vocês, inclusive, algum dia invente um instrumento que não exista. Para trazer um pouquinho dessa ideia, até a gente tem realmente explorado esses objetos, mas vejam o que essa orquestra fez. É uma orquestra diferente, porque eles trabalham com objetos sonoros. O nome é Orquestra de Objetos Desinventados. É uma pesquisa, é um experimento que existe desde 2014 e os artistas envolvidos, eles criam essas performances usando objetos cotidianos às vezes, e é uma forma diferente de orquestra, é uma orquestra diferente daquilo que a gente já viu na primeira parte da aula. Vamos assistir e vocês vão saber melhor do que eu estou falando.
Bom, embora ali a gente tenha então um pouquinho também até de objeto de percussão, né? A grande maior parte dos objetos são objetos, como foi dito, feitos para outro fim e aqui empregados para se produzir música. É interessante aquele momento também da música aqui que eles executam, né, dessa peça, em que temos uma marcação de um ritmo. É sobre isso também que a gente tem falado já algumas aulas, e aqui a gente volta para aquele nosso esqueminha, né, vai ter a ver com a exploração que a gente vai fazer a seguir, das batidas por pulso, né? Então lá, uma nota por pulso, duas por pulso, ou duas batidas, né? 4 batidas por pulso, no contratempo, e a tercina que a gente viu na aula anterior, ou seja, 3 notas em cada pulso. Com base nisso, nós fizemos aquela célula rítmica, não sei se vocês lembram, que a gente até tentou acompanhar no Bolero de Ravel, né? Então a ideia agora é que vocês, pensando essa ideia das divisões, né, das batidas por pulso, vocês explorem agora livremente, tentando vocês escrever da maneira que for viável alguma célula que não seja essa que eu passei aqui do Bolero de Ravel. Eu vou dar um tempinho, então você comece a organizar essas batidas de acordo com aquilo que você deseja aqui dentro desse gráfico. Pode até fazer essa mesma estrutura, mas comece a pensar, eu tenho uma batida, eu vou ter 2. Por enquanto é só para pensar mesmo. Não deixe muito complicado, tá? Senão depois você não consegue executar aquilo que você fez. Vamos fazer então. Bom, dependendo das células que você conseguiu aí formar, né? Uma batida aqui, 2 ali, agora eu tenho 3, agora só contratempo. Você vai tentar explorar um pouquinho nas latinhas. Então, na aula anterior, só retomando também, nós fizemos uma latinha de chocalho, a menor.
e outras latas em outros formatos para explorar de diferentes maneiras. Aqui eu vou pedir que você comece a pensar que essa subdivisão que você escreveu, essas batidas por pulso, você pode aproveitar e ir pensando elas para fazer ritmo com as latinhas, por exemplo. Então, com essa latinha aqui, tem uma levada que o pessoal gosta de fazer, e todo mundo já deve ter visto, que ela começa com 2 palmas, a batida na mesa, palma de novo, pega a latinha e bate. Então, só pra gente relembrar aqui, ó. Se a gente for pensar nesses movimentos e nesses sons que a gente produz, o que a gente tem aqui? Bom, a palma, então eu posso, além da palma, pôr estalos, a batida na mesa. A maneira que eu vou bater na mesa também vai produzir sons diferentes. Bater com as mãos abertas ou com a mão fechada, tá? Quando você pega a latinha, a gente já tem um som. E isso conta também. Por isso que aqui no ritmo a gente faz tá, 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 tá. A batida do fundo da mesa, né? A batida com a ponta da mesa, com a ponta da lata na mesa, na lateral da mesa. Então eu gostaria que você explorasse, dentro dessa divisão que você de repente criou, possibilidades sonoras das latinhas. Tanto chacoalhando, você pode combinar, batendo na latinha com os dedos, batendo ela na mesa, batendo a mão na mesa, da forma que você quiser. Esse momento é mais pra gente explorar mesmo, tá? Se você conseguir formar ritmos a partir disso, melhor, mas tente começar só com uma exploração mais livre. E atento aos sons, porque é daí que surgirão ritmos. Vamos explorar então.
além da divisão e das batidas, você pode já começar a pensar na intensidade. Lá no início da aula a gente falou um pouquinho sobre a intensidade do som, né, de acordo com os instrumentos. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a intensidade e como explorar isso ritmicamente, tá? E a gente vai fazer alguns ritmos para acompanhar algumas músicas na próxima aula. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Por hoje, então, é só. Até logo!